No Brasil, o dia 28 de agosto de 2025 entrou para a história como um dos maiores golpes já dados contra o crime organizado. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a Operação Carbono Oculto, que contou com o reforço de outras duas frentes chamadas Quasar e Tanque. Mais de 1.400 agentes se espalharam por 8 estados brasileiros, cumprindo cerca de 350 mandados judiciais, entre eles 14 prisões preventivas, além de centenas de buscas, apreensões e bloqueios de bens. O alvo principal, o primeiro comando da capital, o maior grupo criminoso da América Latina, que há décadas atua no tráfico de drogas e em crimes violentos, mas que agora é retratado de forma inédita como um verdadeiro conglomerado empresarial criminoso. A facção teria expandido seus tentáculos para dentro da economia formal, movimentando bilhões de reais em setores como combustíveis, agronegócio, imóveis, fundos de investimento e até fintechs da Avenida Faria Lima, em São Paulo, o coração do mercado financeiro brasileiro. Segundo as investigações, entre os anos de 2020 e 2024, o esquema criminoso teria movimentado aproximadamente 140 bilhões de reais. Esse montante não veio apenas do tráfico de drogas, mas principalmente de atividades aparentemente legais, como a comercialização de combustíveis, importação e refino de petróleo, usinas de etanol, redes de postos de gasolina e transportadoras de grande porte. Um dos núcleos identificados pela Polícia Federal mostrou que o PCC chegou a controlar direta ou indiretamente mais de 1.000 postos de combustíveis em pelo menos 10 estados brasileiros. Só esse braço da facção teria movimentado cerca de 52 bilhões de reais no período investigado. O método incluía a adulteração de combustível, evasão fiscal, sonegação e uso de laranjas para administrar empresas de fachada. Mas talvez o aspecto mais surpreendente da operação seja a descoberta da infiltração do PCC no mercado financeiro formal. De acordo com as apurações, fintechs sediadas na Avenida Faria Lima serviram como verdadeiros bancos paralelos da facção. Uma única fintech teria movimentado, sozinha, 46 bilhões de reais. Para se ter uma ideia do tamanho disso, trata-se de um volume superior ao PIB anual de vários estados brasileiros. Além das fintechs, os investigadores descobriram que ao menos 40 fundos de investimento, com patrimônio estimado em 30 bilhões de reais, foram usados como instrumentos de lavagem de dinheiro. Esses fundos funcionavam de maneira sofisticada, criando camadas de intermediação que dificultavam o rastreamento da origem dos recursos. A operação também atingiu gestoras reconhecidas no mercado, como a Reag Investimentos, cujos escritórios na Faria Lima foram alvos de mandados de busca. A notícia provocou uma reação imediata no mercado. As ações da empresa chegaram a despencar 17% na B3 logo após a divulgação das medidas. Outro braço do esquema envolvia a compra de bens de luxo e de infraestrutura. O PCC teria adquirido ao longo dos últimos anos uma lista impressionante de ativos, entre eles 1.600 caminhões de grande porte, 4 usinas de etanol, um terminal portuário, mais de 100 imóveis urbanos e rurais, 6 fazendas no interior de São Paulo, além de uma casa avaliada em 13 milhões de reais em Trancoso, na Bahia, um dos destinos mais exclusivos do litoral brasileiro. As aquisições não se limitavam apenas ao território nacional. A investigação mostrou que parte dos recursos também foi enviada para o exterior, em operações ligadas ao mercado de petróleo e à importação de derivados de combustível, ampliando ainda mais a rede de negócios do crime. O elo com o mundo esportivo também veio à tona. Um dos empresários investigados, dono de uma fintech ligada ao esquema, mantinha relações diretas com clubes de futebol, patrocinando times de divisões inferiores e usando o prestígio no meio esportivo como forma de dar aparência de legalidade a seus negócios. Essa ligação levantou suspeitas de que parte do dinheiro ilícito também possa ter sido injetada em transações futebolísticas, tradicionalmente vistas como terreno fértil para lavagem de recursos. A operação prendeu nomes de peso. Entre os detidos estavam empresários do setor de combustíveis, donos de fintechs, gestores de fundo e até um ex-policial civil, acusado de dar suporte logístico ao grupo. Um dos investigados mais citados foi Ricardo Romano, dono de 17 postos de combustíveis e de uma rede de 18 lojas de conveniência em São Paulo,
apontado como um dos responsáveis por lavar dinheiro da facção. O impacto imediato da operação foi gigantesco. A Receita Federal e a Polícia Federal conseguiram bloquear mais de R$ 1 bilhão em ativos, incluindo 141 veículos, 192 imóveis, uma embarcação e a suspensão de 21 fundos de investimento fraudulentos. Além disso, diversas empresas ligadas ao esquema tiveram suas atividades paralisadas, interrompendo uma engrenagem que vinha funcionando de forma quase invisível para o grande público. A magnitude da ação levou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a afirmar que se tratava de uma das maiores operações contra o crime organizado no mundo. Segundo ele, a descoberta de que o PCC já não se limita ao narcotráfico, mas opera como uma holding multinacional, muda completamente a forma de combate ao crime no Brasil. Mas o caso também levantou um debate importante: os impactos regulatórios sobre o setor financeiro. Logo após a operação, o governo federal editou medidas que obrigam fintechs e instituições similares a repassarem informações detalhadas de movimentações financeiras à Receita Federal, da mesma forma que bancos tradicionais já fazem. Para o governo, essa era uma lacuna explorada pelo crime. Críticos, no entanto, apontam que a medida pode onerar as fintechs legítimas, encarecer serviços para os consumidores e até mesmo reduzir a inclusão financeira digital, prejudicando justamente a população de baixa renda que encontra nesses serviços uma alternativa mais barata ao sistema bancário tradicional. Especialistas em segurança pública também destacaram que essa operação confirma a sofisticação empresarial do PCC. Se no passado a facção era vista apenas como uma organização voltada ao tráfico de drogas e ao controle de presídios, hoje ela é descrita como uma corporação que domina toda a cadeia de produção e distribuição de setores estratégicos. O modelo é verticalizado, da plantação de cana ao etanol, da importação de petróleo aos postos de gasolina, das fintechs na Faria Lima aos fundos de investimento milionários. Essa complexidade torna o enfrentamento ao crime organizado um desafio não apenas policial, mas também econômico, jurídico e regulatório. Internacionalmente, jornais como o Financial Times repercutiram o caso, classificando a operação como um dos maiores golpes contra a lavagem de dinheiro da história recente. A cobertura destacou que o PCC movimentou somas comparáveis a grandes multinacionais, e que sua capacidade de infiltração em mercados regulados coloca o Brasil diante de um desafio sem precedentes. No fim, a Operação Carbono Oculto não é apenas um capítulo policial. Ela revela uma mudança estrutural no crime organizado brasileiro, que deixou de ser invisível nas periferias para disputar espaço na avenida mais rica do país. Um lembrete de que o combate ao crime, em pleno século XXI, não se dá apenas nas ruas ou nas fronteiras, mas também nos escritórios envidraçados do mercado financeiro.